promoveu também, ao longo de vários sábados, a possibilidade, a acessibilidade com que mulheres pudessem ter acesso a consultas, a exames, tudo isso de graça. Uma iniciativa muito bacana da SESCOL, que reforça mesmo a importância da medicina preventiva. E como a doutora Vanusa costuma dizer aqui, se você fica só na teoria e não promove a ação, que o discurso do Outubro Rosa é muito bonito, mas efetivamente o que está sendo feito, as coisas não acontecem, né? Assim, doutora? E aí, ela abriu as portas da SESCOL junto com a sua equipe também. E muitas telespectadoras aqui do Com Você puderam se olhar, né, ter um tempo de se cuidar, ter acesso a ginecologista, ter acesso a mastologista. Foi muito bacana e a gente esteve lá registrando esse momento, doutora, como agradecimento também à senhora. Vamos ver. Durante os sábados de outubro, nossas telespectadoras puderam realizar os exames de rotina na SESCOL. A ação tem como objetivo reforçar a importância de um diagnóstico precoce. Eu costumo até brincar dizendo assim, você gasta muito menos do que prevenindo, do que tratando. Então, se eu estou me prevenindo, eu estou me zelando, eu vou ter condições de tratar do meu próximo, do meu amigo, da minha família, das pessoas que estão ao meu redor. Então, a gente precisa educar essa nova geração e quebrar o tabu na mente das gerações mais anteriores sobre esse autoexame. Não tem nada de pecado, não é feio, muito pelo contrário, até porque o corpo foi dado por Deus. Deus te emprestou esse corpo e disse, cuida dele, zela por ele, não é? E a gente vai ter que um dia devolver esse corpo para Deus. E a gente precisa estar bem, cuidar bem das coisas dadas por ele, né? Valdira confessa que não faz o citológico. Por pudor, ela sempre deixava a saúde de lado, mas viu na ação uma oportunidade de dar um chega pra lá no medo. Tem que fazer, né? Já chegou aos 45, aí tem que fazer para se prevenir, né, das doenças horrorosas. A gente que quer viver com saúde melhor, então tem que deixar o medo do lado, o pudor do lado e fazer. A prevenção é um ato de amor com você, com o seu corpo e com todos que te amam. Tem um ditado, quando eu era criança, eu ouvia, que dizia assim, o saquinho vazio não se sustenta em pé. E como é que eu vou cuidar do meu próximo, da minha família, se eu arriar? Não é? Então eu preciso estar firme, eu preciso estar cuidada, amada. A gente precisa se amar para poder amar o próximo, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Então não é a te amar depois que tu amas o próximo. É amar o próximo como você precisa se amar. E assim a gente vê o cuidar de si próprio é muito importante. Você já pensou se cada empresário, cada dono de clínica se juntasse com o seu corpo docente, aí com as pessoas que integram a sua clínica e fizesse isso, uma ação dessa? Ah, Fernandinha, não dá para fazer mais meio período, estipulando, sei lá, 20 mulheres por semana. Já pensou quantas mulheres não teriam tido a oportunidade que as nossas telespectadoras tiveram através da doutora Vanusa e toda a equipe da SESCOL? Fica aqui minha gratidão. Toda a equipe se disponibilizou, porque ela não adiantava a iniciativa da doutora Vanusa se as médicas, se as outras meninas não topassem também, né, doutora? Eu agradeço muito a vocês pelo apoio e a todos os cooperados, assim. Eles estiveram comigo, junto ali, querendo atender aquelas pacientes da melhor maneira possível. E de uma maneira muito acolhedora. Eu estou muito grata aos colaboradores lá do SESCOL por terem estado comigo atendendo essas mulheres. Maravilhoso. Mais de 100 mulheres atendidas. Vocês arrasaram. A gente tem um retorno muito maior do que o que a gente dá. Pode ter certeza. Maravilhoso. Parabéns. Está aqui a nossa gratidão. Parabéns. Isso é bom, né, Marisa? É maravilhoso. Maravilhoso. Olha, perguntas chegaram. Oba. Aí vamos organizar aqui esse negócio. Ela não quer se identificar. Do jeito que a gente está recebendo, a gente não está fazendo correção nenhuma, que é para agilizar, tá? Ela quer saber de você, doutora Vanusa, se é verdade que maca peruana aumenta a libido e se a mulher pode tomar. É verdade, a mulher pode tomar a medida mais ou menos 2 medidas dia, uma manhã, outra noite. Ela está perguntando ali se precisa passar pelo médico. E não precisa passar pelo médico, porque a venda é uma venda livre, que acontece natural, em casas. É uma substância? Uma substância natural e você adquire em casas que trabalham com cereais, com alimentos, entendeu? Então pode tomar direitinho. É fácil o acesso, pode tomar, não tem nenhum problema. Tá tranquilo. Agora é o seguinte, se é natural, leva um tempo para começar a ação, né, Exatamente. Doutora? Tudo que é natural leva pelo menos 4 semanas para começar a agir. Então é preciso que tenha essa paciênciazinha investindo devagarzinho que o retorno vem.
Eu tenho 48 anos, eu tenho 38, mas a nossa telespectadora está dizendo que tem 48. Eu leio em primeira pessoa do jeito que chega. E acho que eu estou entrando na menopausa. Será que isso faz com que eu tenha perdido mais a libido, me sinta com menos vontade de sexo? Olha só, com 48 anos ela já pode realmente estar entrando em menopausa, mas eu quero que ela me diga, ela precisa ter subsídios maiores, ou seja, por que é que está fazendo ela pensar em menopausa? Só é a falta do desejo? Isso daí não traduz muita coisa, então é preciso que tenha outros sintomas que a gente unindo chega a esse denominador comum aí. Se for somente pela falta do desejo, não, isso não significa sinal de menopausa, não. Agora, com relação a desejo, eu vou deixar a pergunta para a doutora Vanúzia falar daqui a pouquinho. A gente já conversou um programa específico sobre libido. Sim. E eu lembro bem que você falou da importância da testosterona. Exatamente. E às vezes, quem vai para gineco, às vezes eles não pedem esse nível, né, esse hormônio, para entender como é que funciona. E é importante saber. É muito importante saber porque o mal que nós temos no meio médico é dosar hormônio e administrar o hormônio até o ponto que ela chega em equilíbrio. Então, muita gente não quer fazer terapia de reposição hormonal e coloca um monte de tabu justamente pela dificuldade que há no manejo disso. Mas é extremamente necessário e é de extrema qualidade de vida, é um retorno à qualidade de vida. Como a gente está falando aqui muito em câncer, é muito difícil essa face para quem é portador de câncer. Por quê? Porque a portadora de câncer de mama, por ser um tumor hormônio dependente, ela não pode fazer terapia de reposição hormonal. Então, a gente tem que recorrer a outras condições. Por exemplo, como é que ela vai lubrificar se ela não pode fazer uso de hormônio? Ela pode usar o laser, ela pode usar ácido hialurônico. Então, tudo isso favorece muito o retorno à lubrificação vaginal, que vai fazer com que ela tenha um bem-estar maior e vai voltar o interesse sexual dela. Porque quando você liga a relação sexual à dor, o desinteresse é imediato. Sim, sim. Entendeu? Então, melhora o desempenho dela. Agora, também existem diversos atributos, apetrechos, gel, né não, Marisa? Então, como ela relatou que ela tem 48 anos, no caso que a doutora Vanúzia falou, que ela tem que ver todo o histórico dessa mulher. Mas a falta de desejo com 48 anos, ela pode recorrer a um gel com lubrificante que hidrate o canal vaginal, o introito vaginal, para ela não sentir aquela secura, aquelas microfissuras, né, que ardem na hora da penetração, e também que contém arginina, que é um vasodilatador que vai fazer com que haja maior fluxo sanguíneo no clitóris. E isso vai fazer com que ela fique estimulada, mais excitada, com mais desejo no parceiro. Então, vale a pena. Hoje o mercado de cosmética íntima é um mercado realmente que ele é feito em laboratórios de farmácia, farmacêuticos, e que isso vem para a qualidade sexual do casal e principalmente da mulher. A gente falou aqui em determinado momento que às vezes o marido briga de manhã e quer ter relação à noite, não entendendo que com a gente é um processo, né? Não pega o botão, liga assim e tá tudo ok. Exatamente. E aí uma telespectadora trouxe justamente esse relato. Me dá na tela, por favor. Ela não quer se identificar, mas ela diz que às vezes o marido não dá atenção durante o dia a dia, mas à noite quer que ela tenha disposição na cama. Só que ela não sente desejo porque à noite ele não faz nem carinho. Significa dizer que não deve ter preliminar, não é? Como é que faz? Aí é importante a pergunta dela. Como é que eu faço para ele entender o meu lado? Como conversar isso com o marido sem muitas vezes colocar em xeque a relação, Marisa? Mas ela tem que colocar esse lado em xeque, sim. Ela tem que sentar e falar, não está legal, eu preciso ter essa conversa contigo, porque um dos pilares do relacionamento é a vida sexual do casal. Porque senão há o afastamento e ela, pelo que eu entendo, eu tô vendo que, além de tudo, ela tá emocionalmente triste com a pergunta. Então, assim, ela tá triste, não tem o desejo e pelo ato aí, eu tô vendo que só tá tendo coito, não tá tendo preliminar. E nós, mulheres, a gente precisa da preliminar desde o bom dia da manhã até do eu te amo na hora do almoço, pra de noite a gente já estar linda, maravilhosa, cheirosa e arrumada. Porque senão a gente vai estar com pijama de algodão esperando ele, né?
né? Então, no caso, a gente realmente vê que ela precisa sentar e conversar. Não é questão de colocar em xeque ou não. A relação dela não é que vai ficar em xeque por um diálogo, Fernanda, mas ele tem que entender. Uma telespectadora disse que já faz um bom tempo, ela não falou a idade, olha, doutora Rosa, faz um bom tempo que eu não tenho mais libido, me ajuda. Então, tem muita mulher com reclamação de libido, né? Tem. Assim, o libido, a mola propulsora deles são os hormônios realmente. Para a mulher, o estrógeno, para o homem, a testosterona. A mulher tem um pouquinho de testosterona? Tem sim. Toda vez que ela ovula, ela produz testosterona e é justamente aí onde entra o maior afã, o maior desejo por manter relações sexuais, né? Geralmente, mulheres nesse caso, a gente precisa realmente fazer uma dosagem hormonal, algumas vezes repor os hormônios que está faltando, principalmente em menopausa. A ausência do estrógeno faz a mulher ficar com tendências depressivas, entristecida, paradas, indisposta, cansada, e isso prejudica o interesse sexual, sim. Então, o ideal é que se faça a reposição. A menor dose eficaz, eu sou a favor, principalmente para aquelas que não têm um histórico pesado e que podem fazer uso dela, porque melhora o desempenho sexual, melhora a autoconfiança, melhora o relacionamento com o parceiro. Então, a gente tem que estudar bem a idade dela, a fase da vida em que ela está passando, para que ela venha a ser ajudada realmente como precisa. É entendeu? isso. Uma telespectadora mandou aqui a situação dela. Ela tem... ela disse que tem mioma e ovários policísticos, ela tem 37 anos e ela quer saber se o ovário, o mioma e essa questão, né, dessas complicações pode estar interferindo na libido. Não, não interfere. Você pode ter mioma e isso não interferir. A depender do tamanho do mioma, você nem percebe que tem. Os ovários policísticos, eles dão à vagina e ao colo um trofismo, uma lubrificação maravilhosa. Então, a princípio, não seria causa de não ter desejo sexual. Então, se ela tem 37 anos, é uma mulher super jovem, não é? Não tem filhos, ela está ali dizendo. Então, vamos entender como é que tá. Porque o que às vezes a gente quer colocar é somente a conta na medicina, na questão biológica, fisiológica. E, às vezes, é a relação que está desgastada, descompassada, não é, Marisa? Era isso que eu ia entrar nessa questão. Além da relação, a mulher também hoje, ela tem outro papel, né, Fernanda? Então, Exatamente. assim, a gente está sobrecarregada, casa, se é filho, se não tem filhos, tem pet, é o trabalho, aquela preocupação excessiva. Então, o que acontece? A mulher pensa em tudo o dia todo, mas não pensa no lado sexual dela, né? No dela se arrumar, na feminilidade e tudo mais. Muitas, eu atendi uma noiva essa semana, agora segunda-feira, e ela me disse: Marisa, eu preciso trabalhar a minha feminilidade, porque com essa ida para o mercado de trabalho, eu estou usando calça jeans, tênis e camiseta, porque eu trabalho no meio da rua. Então, eu preciso trabalhar esse lado feminino para me sentir fêmea, para eu estar seduzindo. Então, muita coisa tem a ver com a sexualidade, o nosso dia a dia. E outra coisa, o pensar em sexo. Porque eu falo que tem a diferença da namorada e da casada. Quando a gente está namorando, a gente pensa na roupa que a gente vai vestir, na lingerie que a gente vai usar, na música que vai escutar, na comida que a gente vai comer. Então, todo casal tem sua música, todo casal, né? Aquela coisinha gostosinha de paquera, de paixão. Aí casa, vai dormir com aqueles pijama, né? Pijama de algodão, esquece a renda, esquece a transparência. E homem, ele é visual, como a própria doutora Vanúzia falou. Então, o que acontece? Nós somos regrados sexualmente pelos 5 sentidos. Tato, olfato, audição, visão, paladar. E a gente precisa abastecer o nosso relacionamento. Amar é uma decisão. Então, a gente tem que amar. Então, a gente tem que amar em todas as fases da nossa vida, em todos os obstáculos que a vida nos coloca. E outra coisa também, falando em pessoas que estão fazendo algum tipo de tratamento, né, seja de câncer e tudo mais, hoje em dia, a cosmética íntima, existe uma cosmética íntima que há mais de 40 anos eles são veganos. Eu fui conhecer o que era veganismo há 18 anos atrás, quando abri empresa. São produtos que são feitos com biotecnologia, então são todos naturais. Não usa animal, nem nada, né? Nada. Então, assim, é muito maravilhoso você ver uma mulher
mulher com falta de libido, passar um gelzinho, ela ficou lubrificada, ficou estimulada e assim, virou e falou assim, nossa, Marisa, isso aumentou minha rotina sexual. Então aquele desejo proativo que ela tinha já virou uma coisa muito gostosa e eles voltaram a namorar. Então é uma gratidão quando a gente percebe a mudança, mas a mulher precisa estar aberta a esse novo mercado, a mulher precisa estar aberta a esse novo conceito de sexualidade, né? É isso, Marisa, exatamente. Para encerrar o nosso papo, o tempo voou. Me dá aqui, Wagner, tem uma moça de 18 anos, ela teve o bebê, a filha há 3 meses, é uma puérpera ali, tá? Aí ela quer saber o seguinte, não tá sentindo vontade de nada, doutora. Será que meu libido diminuiu? Isso é uma fase terrível. A mulher se sente seca e realmente o hormônio da amamentação faz com que toda a lubrificação, a prolactina mexe com estrógeno, com progesterona, então a vagina dela vai ficar seca, com características atróficas, ela vai perder a libido e até porque a mulher quando se relaciona, Marisa sabe também disso, ela não se ela vem com tudo na cabeça, então ela junta fatores às vezes que aconteceu no trabalho, repercute ali, naquele momento do ato sexual, ela traz junto, ela precisa se desconectar, mas quando tem criança, isso é terrível, porque ela não consegue se desconectar. A criança está chorando ali do lado. Enquanto a criança chora, ela não consegue consumar o ato aqui, porque dá, entendeu? Então, assim, a pior fase... Vai passar. Isso vai passar. Quer dizer, as meninas já têm filhos mais velhos. Sim. A minha só tem 2 anos, então tá recente todas essas memórias dos 3 meses. Vai passar, paciência, conversa com o parceiro, se junta com ele para fazer essa duplinha que vai dar tudo certo. Marisa, obrigada, meu amor, pela colaboração aqui no programa. Eu que agradeço. A gente é fã do seu trabalho, um cheiro. Ela tá nas redes sociais. Dê o seu Instagram, Marisa? Afrodite Sex Store e Marisa Sampaio Afrodite. Tudo junto. Doutora Vanusa, toda terça-feira, para a nossa alegria, está aqui dando muitas dicas e colaborando aqui com as informações. Obrigada, meu amor. Até terça que vem. Eu que agradeço sempre. Terça que vem, gente, já é 3 de novembro. Creia nisso. E, doutora Vanusa, você encontra postagens incríveis no Instagram da Cessicol, tá? @Cessicol_diagnósticos. É para ir para o intervalo? Rapidinho.